Ele curte o Rio, ele curte uma prainha no Rio. Quem não curte? Ó, temos perguntas aqui, hein, senhores? André Hernan, uma para você. Thalisson Paz mandou o superchat. Valeu, Thalisson. Hernan, sabe alguma coisa sobre o Wendel ou sobre o Inácio Nardoni no Palmeiras? Já pensa no substituto do Rios? Vai para Roma ou para o Zenit? Calma, vamos por partes, daqui a pouco a gente fala sobre o Wendel, rapidinho, o Wendel é um jogador que tem propostas do Saad, do Al Saad, Fenerbahçe, e ele quer ouvir o mercado brasileiro. E aí não me especificaram se o Palmeiras foi atrás. A sensação que eu tenho é que não. E esse menino aí, o uruguaio, é um jogador que está na lista dos analistas de mercado do Palmeiras. É um dos vários que tem lá. Esse então, Nardoni é o do Racing? Não sei se é do Racing, é um que foi seleção. Ele é da seleção. Se for, é muito bom jogador. E aí está lá na lista, mas repito, o Palmeiras tem um departamento de análise de mercado que eles mapeiam o mundo todo. Então não dá para dizer que é um jogador. E eu sei que esse menino aí uruguaio faz parte da lista gigante de vários atletas que eles têm lá monitorando. Boa! Deixa eu ver, a galera tá falando aqui. Perguntam Giovanni Augusto, que eu não sei se é o jogador, aí tá te assistindo, Giovanni Augusto aqui. Giovanni Augusto, ele falou assim, ó, vou cornetar o cafezinho e falar mal de mim. Você já cornetou muito Giovanni Augusto na sua vida, muito, sabia? Eu já vi. Um pouquinho. Eu já vi. O Hernan me vê como um baita corneteiro. Não, mas ele dava os seus motivos. É que o Giovanni Augusto não brilhou no Corinthians. Não brilhou. Placou, né? No Atlético Mineiro ele foi muito bem. E ele pergunta novidades sobre o Mike no Santos, a gente vai falar disso já também. Aliás, deixa eu perguntar aqui sobre o Mike. Comentador Rua, qual o impacto nos jogadores nessas negativas de propostas, Arias e Rios? Não entendi essa pergunta. Então, é porque assim, do Arias, do Rios ele está falando o quê? Aí ele continua falando. Voltamos então agora no Canal Al, a gente estava conversando aqui com a galera do chat, falando sobre as propostas, né, para os jogadores que se destacaram aí no Mundial, como o Richard Rios e o Arias também. Hernanzito, eu te interrompi no meio do seu comentário. Não, na verdade é assim, ele pergunta sobre jogadores que tiveram propostas recusadas, né? Ele fala do Rios. Ficaram frustrados. Fala do Rios e fala do Arias. Calma, não tem nada que caiu, que está fora e tal. A questão da proposta do Zenit pro Richard Rios tem uma proposta de 30 lá, o jogador recebeu essa proposta ontem às 10 da manhã, ficou o dia inteiro refletindo ali e tal, é um dinheiro que o Palmeiras aceita vender, e aí o que faz? O salário é astronômico em relação ao salário que a Roma oferece, mas o jogador tem a intenção de Roma ou Benfica, só que o Benfica, por exemplo, não vai chegar nesse dinheiro. E a Roma, com os bônus, também não bate o 30. Então, assim, não é que recusou, tá tudo lá, o Palmeiras está analisando e conversando com os empresários do jogador e, obviamente, com o jogador, que dá preferência para a Roma. E no caso do Arias, é uma primeira proposta que foi feita, foi recusada pelo Fluminense, porque o Fluminense tem exigências e já vem fazendo exigências desde ontem, e o salário que o Arias vai receber na proposta lá do Wolverhampton é um salário que hoje é até menor do que ele recebe no Fluminense. Então o Fluminense está vendo também que não pode perder seu principal jogador só pelo simples fato do jogador querer o Wolverhampton, querer jogar a Premier League. Tem contrato, tem tudo, tem parceria ali com diretoria e tal. Então, mas está tudo ainda sendo negociado. Então não dá para dizer que há frustração do jogador, porque pode acontecer. E o meu palpite já que a gente está falando de dois colombianos, os dois estarão na Europa na próxima temporada. É o seu palpite. A minha sensação é essa. E quando o jogador quer, tem muito peso, né, Samir? Você sabe como o jogador funciona. Claro que tem interesse do clube também, né? O clube tem que topar, negociar pelo valor, isso aí vai ser colocado à mesa. Mas o desejo do jogador tem um peso muito grande. Quando o jogador quer ficar e quando o jogador quer ir embora. E como é que você vê isso, essa questão da força que o atleta tem na negociação? E também dessas perdas, né? Para o torcedor é de lamentar demais a saída desses atletas. O clube ganha dinheiro, é verdade, o jogador pode realizar um sonho aí indo para o mercado europeu, mas que o Arias vai fazer uma falta danada para o Fluminense, concretizando a negociação, vai demais, e o Richard Rios a mesma coisa. Eu acho que o Fluminense ainda sofre mais, né, nos dois. É claro que são duas perdas, mas o Arias tem o peso do jogador e tem um fator a mais, né? Ele já está querendo já há alguns anos deixar o Fluminense para jogar na Europa,
e principalmente agora a Premier League. O peso já é grande e chegou uma hora que não dá mais para segurar. Porque senão você vai ter o jogador insatisfeito e o Arias também já não é nenhum jovenzinho, né? Nenhuma revelação, né? 27 anos. 27 anos. Para ele, ou é agora ou é nunca, ô Luiz. Então, eu acho que tem que chegar a um acordo e não vai ter jeito. Senão o jogador vai ficar insatisfeito lá e o atleta também vai, né, vai perder aí a oportunidade que talvez seja a única ou a última para ele, até por conta da idade. No caso do Richard Rios, eu acho mais tranquilo, né? Se, por exemplo, o Nardoni aí que o nosso chat comentou, eu não sei se é o do Racing, é um jogador muito bom, um jogador que marca forte, sai jogando, finaliza, parecido com o Richard Rios, por exemplo. É um jogador que você consegue buscar no futebol argentino, no futebol sul-americano. O Richard Rios, até pela posição, né, de volante, fica mais fácil. Agora, claro que o Fluminense, a perda, o Arias é o craque do time hoje, né? Não tem jeito, mas não dá mais para segurar, não. Ô Igor, você que está aí no Rio, o Fluminense já está lidando com essa situação, com a iminente saída do John Arias, e como o Renato Gaúcho está pensando aí nesse grupo, porque agora a expectativa do Fluminense aumentou para a temporada também, né? Depois dessa campanha no Mundial de Clubes em que foi semifinalista, os holofotes se viraram para o Fluminense também. Como lidar com isso e como lidar com essa perda se ele de fato sair? Nesses movimentos assim do Fluminense de até dar certo caminho para que o jogador saia, é porque sempre que há essas renovações, principalmente com esses caras que vieram muito barato no início, lá foram pensados pela diretoria e tiveram boa relação com o Mário Bittencourt, presidente. Foi assim com o André, é assim com o Arias. Tem, vamos dizer assim, um acordo de amigos, de cavalheiros, que os caras já disseram para o presidente, eu tenho um sonho de ir e tal, e o Mário é um cara que tenta não ignorar esses interesses do jogador, interesses pessoais, porque ele já, em renovações anteriores, já fez esse movimento, já foi renovado sabendo, vamos dizer assim, né? Igual quando o André permaneceu por mais um tempinho no Fluminense, sabia que se viesse uma proposta mais contundente, organizada, tal, ele ia esperar passar a Libertadores para fazer a negociação. Da parte do torcedor, tem uma preocupação muito grande com a questão da reposição, porque se a gente perceber como é que foram os movimentos recentes de mercado do Fluminense, saiu o Nino, capitão lá do time da Libertadores e tal. Qual foi o zagueiro à altura que veio? Thiago Silva demorou um tempinho até aparecer. Então, naquela situação imediata, não tinha Thiago Silva, né? O pessoal tentou apostar em Antônio Carlos, por exemplo. Na saída do Alexander também, teve uma venda ali. Depois a situação recompôs com o Nonato, mas tem uma perda de qualidade. O próprio André saindo e vir Facundo Bernal é um outro exemplo. Sem contar que o Fluminense vendeu o Cauã Elias e ficou com o Everaldo, que, convenhamos, não está lá nessa simpatia toda em relação ao torcedor. Então, o que eu sinto daqui da galera tricolor é muito desse movimento. Aí pode dizer, porque é político, porque é ano de eleição do Fluminense, porque tem uma briga aí se vai virar SAF, se não vai. Tem esse componente, claro, nessas avaliações em relação aos passos do mercado da diretoria, mas eu acho que são esses os pontos de atenção, né? O quanto o Mário considera a questão do interesse pessoal dos jogadores e quanto também o torcedor desconfia do que pode vir de reposição para uma eventual perda de um jogador grandíssimo que é o John Arias. No caso do Rios, Hernan, a gente falou aqui, né? A proposta do Zenit em torno de 30 milhões de euros, não é isso? Sim. E da Roma, 27 milhões de euros. 30 milhões de euros. Elas de 10 milhões... Em 3 meses, então, o Palmeiras receberia os 30 milhões. Então, essa é a oferta. E o salário do Richard Rios é um salário assim, absurdo também em relação ao que ele receberia na proposta da Roma da Itália. Ainda assim, ele prioriza a parte esportiva e quer ir para Roma. A questão é que assim, é muito recente, né? Não tem nem 48 horas que essa proposta chegou na mão do Palmeiras. Quando ela chega na mão do Palmeiras, o Palmeiras precificou o jogador, né? Para perder um jogador desse que é pilar, tem que ser 30 milhões para a gente começar a conversar. Beleza? Beleza. O Zenit falou, está aqui, pago em 3 vezes. Em 3 meses você já está com o dinheiro todo no seu cofre. 3 Pix. Já pensou, gente? 3 Pix. 30, 60, 90. 30, 60, 90. Não é carnê das Casas Bahia, que são vários pagamentos. Então, o Palmeiras falou, opa, então é isso.
chama o jogador, opa, realmente é uma proposta assim e tal, mas num primeiro momento, nas primeiras conversas, não houve uma empolgação do lado do Richard Rios em relação a essa proposta do Zenit por causa do mercado. O projeto esportivo. Não que o Richard Rios não esteja na Copa do Mundo, ele vai estar na Copa do Mundo no ano que vem, independentemente do time que ele vai jogar. Só que é um jogador jovem que está pensando a carreira a longo prazo. Disputa de Champions, visibilidade. Então, para ele é importante olhar para outros mercados. E ele gosta muito da ideia da Roma da Itália, que mandou uma oferta, mas a oferta deles é uma oferta que com bônus bate 27. Então, não é o que o Palmeiras quer nesse momento. A do Zenit é 30 milhões fixos. Não tem bônus, é fixo. Está aqui, ó, pau. E a da Roma tem várias coisas. Tem que atingir meta, tem que bater jogos, tem que bater conquistas e tal, para chegar a 27, que não é o que o Palmeiras precificou, ou tem precificado nas conversas. Mas aí conta muito a vontade do jogador. E o Anderson Barros e a Leila estão muito trabalhando para deixar o Richard Rios tranquilo. Tipo assim, Richard, é o que você quer, é o que você almeja, então vamos fazer desse jeito. Então o Palmeiras trabalha a favor do jogador, mas quando chegou a do Zenit, opa, assim desse jeito é uma condição legal. E aí nisso você tem outros mercados que já estavam de olho, por exemplo, no Richard Rios. Um deles é o Benfica. Me garantiram que o Benfica não fez proposta, mas o Benfica teve interesse no Richard Rios. Pro Richard Rios, Roma e Benfica, top. Eu gostaria, mas o problema é que não chega no valor que o Palmeiras entende que é, e é um jogador importante. E aí, mais uma vez eu falo, o Palmeiras bate muito nessa tecla, eu ouvi isso de pessoas do Palmeiras ontem à noite, hoje de manhã de novo, que a presidente Leila entende que o Palmeiras é um time que busca títulos e não fazer dinheiro, porque tem uma saúde financeira boa. E se organizou para isso, né? Então a voz do jogador pode ter um peso maior aí nessa conversa. Mas aí o torcedor fica pensando também numa possível reposição, né? Se sair um Richard Rios, um jogador tão importante como ele, como é que o Palmeiras vai fazer? Começaram a circular aí alguns nomes, Sim. Um deles, Danilo, que o palmeirense conhece muito bem, que foi para o Nottingham Forest e que está, vamos dizer assim, não sei nem se é o termo adequado, um pouco que à disposição aí no mercado. O Nottingham Forest topa negociar esse jogador. Topa negociar, mas tem uma questão importante, né? Porque o Lyon já tinha uma conversa alinhada com o jogador. Só que essa conversa travou porque o Lyon foi para a segunda divisão, né? E aí, agora que voltou e teve uma reviravolta, e aí teve aquela saída do Textor, né? O afastamento do Textor em relação ao Lyon, a chegada de uma nova diretora ou uma nova presidente, e aí pagou a taxa. Então, o Lyon mantém a primeira divisão do futebol francês e isso pode fazer com que eles voltem a carga pelo Danilo, né? E aí seria uma manutenção no futebol europeu, que é muito mais vantajosa para o jogador e para quem representa o jogador, que é isso, que é o jogador de volta, que permaneça no futebol europeu e não uma volta ao Brasil nesse momento. Mas como o Palmeiras está com grana, como o Palmeiras tem muito boa relação também com os empresários e com o próprio Danilo, pode ser que aconteça, mas assim, não há nada nesse momento sendo conversado. Por quê? Porque o Palmeiras ainda não vendeu o Richard Rios, né? Então vai esperar sacramentar uma situação e aí o que acontece? E também é importante falar que assim, o Palmeiras não vendeu o Richard Rios e só depois vai ver. Ah, mas o Anderson Barros está dormindo, a Leila está dormindo e tal, só vai esperar vender o jogador para ir atrás? Não, já existe um mercado sendo mapeado, onde você já tem ali 2, 3 nomes que você vai atacar. Então o Palmeiras, o Abel vai receber essa lista com esses jogadores e falar, quero esse e quero aquele, vamos tentar esses dois? Bora tentar. Só que aí já está mapeado, já sabe valor, já sabe o desempenho do jogador nas últimas temporadas, se o jogador toparia vir. Então o Palmeiras já tem esse movimento, que é natural. Mas Anderson Barros e Leila vão entrar em cena a partir do momento que o Rios já estiver vendido. E tem um outro ponto também, que você vendeu o jogador por 20 milhões de euros, mais ou menos, na época. Sim. Você vai comprar o jogador que você vendeu por mais caro, por 5 milhões de euros a mais? Sim. Por mais que o Palmeiras tenha dinheiro, gente, né? Dinheiro a gente tem que ter
cuidado, né? Não leva desaforo. Um jogador que ficou mais velho e que ainda assim vem de um histórico recente de lesões, né? Então, será que seria o nome ideal? Você contrataria o Danilo de volta, Samir? Por esse valor, não. Ele é mais jogador do que o Richard Rios, pelo menos na sua visão? Na minha visão, ele é mais jogador. Ele é mais completo. Não dá para contratar um jogador mais caro do que você vendeu, um jogador que não emplacou. Porque a ideia dos atletas que vão para o Nottingham, por exemplo, né, para o Fulham, enfim, outros clubes menores da Inglaterra, mas que são da Premier League, é dar um salto para um Liverpool, um Chelsea. Ele não conseguiu, então ele não emplacou, podemos dizer assim, seria no futebol europeu. Seria o valor do Vitor Roque, né, que você gastou num atacante. Não desmerecendo a posição de volante, mas é diferente, né, uma precificação de mercado diferente. E se o Palmeiras traz o Danilo de volta, não vende de novo. Em questão de futebol, questão técnica, está resolvido, a chance é grande de resolver. Mas na questão business e negócios, né, que pesa muito no futebol, eu acho que o Palmeiras faria um mau negócio. Seria muito melhor o Palmeiras ir no mercado sul-americano, em um outro mercado, né, com uma criatividade melhor. Você coloca um jogador igual o Nardoni, que eu falei, por exemplo, e você consegue substituir e depois vender ainda. No caso do Danilo, você vender por 20 e depois contratar por 25 é um grande erro. Bom, e falando ainda do mercado do Verdão, tem a situação do Mike, né?